Viu? O que tá acontecendo com a Vale, hein? Nesses últimos meses subiu 26%, cara. Será que agora a Vale vai? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. E como eu disse, olha só. Vale nesse momento, hoje é dia de publicação de resultado. Tô gravando antes, por quê? Porque o resultado vai ser um tanto quanto previsível, porque a Vale já publica a prévia de produção e vendas, e porque eu tenho compromisso, eu tenho que gravar agora. Pois bem, está subindo 16,74% no ano. Só que de junho para cá, subindo mais de 26%. Uma porrada, contribuindo, claro, com mais uma alta do Ibovespa, que nesse ano já sobe 23,73%. Agora, para o Ibovespa decolar de vez acima dos 150 mil pontos, só falta agora a Petrobras subir. Mas enfim, e quando chegou nesse preço aqui dos 49, abaixo dos 50, eu comentei. Eu já vinha trazendo vídeo nesse sentido. Ó, há 5 meses eu falei sobre isso e especialmente vale abaixo de R$ 50. É hora de investir? E eu falei ali a minha visão. E a respeito de Vale, entenda o seguinte: o que mais impacta no resultado da Vale é o preço do minério de ferro, que é uma commodity negociada internacionalmente, o dólar, já que essa commodity é negociada em dólar, e a demanda chinesa, já que o principal cliente da Vale é a China. Veja só aqui, ó. Aqui no Investidor 10, separa aqui para você as receitas da Vale. Regiões do mundo onde a Vale gera receita. 48% China, sendo que quase 50% de toda a demanda global por minério de ferro vem da China. Então, China dita o jogo. Claro, existe a Índia, contribui, mas o grande foco de Vale é a China. E a China segue crescendo, mas abaixo do esperado. Isso impacta na demanda por minério de ferro. Se ela está crescendo menos, quer dizer que ela vai comprar menos minério para o setor siderúrgico. O PIB chinês cresceu 4,8%, a meta é 5%. Cresceu muito acima do Brasil, mas cresceu abaixo do esperado. Isso impacta no preço, claro. O que dita o preço de qualquer mercadoria? Oferta e demanda. Oferta e demanda. Se a demanda, o lado da demanda, está mais fraco, a tendência é que o lado da oferta fique excessivo, haja um desequilíbrio e para equilibrar novamente, o preço precisa cair. É assim que acontece. Não à toa que a gente vem enxergando desde 2024 uma queda no preço do minério de ferro. Ele chegou aqui a um topo em janeiro de US$ 140 a tonelada. E aí foi caindo, caindo. E chegou aqui em junho, ao final de junho, que aí a gente está falando do resultado do segundo trimestre de 2025 de Vale, aqui embaixo na casa dos 92, 94, ficou nesse preço. Só que a partir disso, a partir de julho, o preço não parou de subir, chegando aqui na casa dos US$ 105 a tonelada. Sendo que esse minério de ferro aqui, ele tem como referência 62% de teor ferroso. Vou te mostrar porque isso é importante no resultado da Vale. Guarda esse número, 62% de teor ferroso. Eu falei da Índia, que de fato vem crescendo absurdamente, cresceu 7,8% no último trimestre, mas como eu disse, não é o que dita a demanda por minério hoje, pode acontecer no futuro. Então a gente viu que o preço do minério dita o resultado da Vale e, consequentemente, as ações vão reagir a isso. Ora, o que aconteceu com o minério de junho para cá? Subiu mais de 15%. O que aconteceu com as ações da Vale de junho para cá? Subiram 25, 26, subiu até mais. Então, esse é o primeiro elemento, essa correlação positiva entre minério de ferro e as ações da Vale. Simples assim. Mas não é só isso, né? Já que a gente viu que a demanda na China não é tão grande, mas cresceu. Essa elevação de preços aqui do minério sinaliza maior demanda. Para além disso, existe outra variável muito importante, que é a concorrência. Esse é um mercado com muita concorrência. Por quê? Porque a mercadoria, o minério, tem preço tabelado. E a Vale até consegue um prêmio acima desse preço tabelado, vou te mostrar ali no resultado, no relatório de produção e vendas. Mas no final das contas, esse prêmio é insuficiente para tirar o caráter cíclico da Vale, porque não é um super prêmio. É um prêmio, mostrando que a Vale, principalmente com a mina de Carajás, obtém um dos melhores minérios em teor ferroso do mundo, qualidade. Mas no final das contas, não é isso que dita se uma empresa vai ser cíclica ou não. Só se o prêmio fosse absurdo, não é o caso. E por que eu tô falando da concorrência? Porque existe um risco que é da Rio Tinto, que conseguiu pegar ali a mina de Simandou. E essa mina tem uma abundância absurda de minério de ferro. É um projeto difícil, afinal a gente tá falando de Guiné. O BTG prevê aí que o minério comece a ser de fato extraído
em 2026, com capacidade máxima em 2030. Tem projeção para 2028. Então é algo que ainda não aconteceu. Então talvez o mercado não tenha precificado, porque o mercado ainda não sentiu o impacto disso no mundo. E nem a Vale sentiu isso ainda. E qual que é o grande problema, além da abundância de matéria-prima? É a qualidade desse minério. Veja só, existe aqui uma capacidade de 65% nesse minério. Pureza de 65%. O minério de referência no mundo, que é esse aqui, que você olha nos gráficos da vida, 62%. Então existe aqui uma qualidade superior que vai concorrer com o da Vale. Porque o de Carajás chega a 67%. E a variação total ali fica entre 64 e 67. Então vai ser um minério de qualidade similar ao de Carajás. E aí a Vale vai perder essa vantagem competitiva que ela possui nesse setor. Isso, na prática, tende a fazer o quê? Fazer o preço ficar ainda mais apertado e a Vale perder esse prêmio. E aí as margens caem. Margem caindo significa o quê? Lucro menor no bolso acionista. Então isso é importante. Tudo isso deve se refletir no seu valuation, no preço justo, no valor intrínseco, no preço máximo que você aceita pagar pelo ativo. E cuidado simplesmente ao olhar para a PL. Eu já falei em outro vídeo que o índice preço-lucro, no caso de empresas de commodities, ele é diferente, ele é contraintuitivo. Quanto maior esse índice preço-lucro, teoricamente é o melhor momento para comprar, sinalizando o fim de uma queda de ciclo. Teoricamente, nem sempre é assim. E aí quando você olha aqui para o histórico de PL, ou até de EV sobre EBIT da Vale, você vê o seguinte, que hoje ele está aqui em cima. Teoricamente, melhor momento para comprar. Mas, na verdade, ele estava mais baixo, subiu por conta dessa elevação de preços, ele estava um pouco mais baixo aqui, estava abaixo de 8 quando eu fiz o vídeo, por isso, teoricamente, cuidado. E sobre a concorrência e preços, o que impacta é aqui, ó, tanto na margem de geração de caixa, margem EBIT, quanto margem bruta, especialmente na margem bruta. Sendo o quê? Olha só que interessante. A margem líquida da Vale é extremamente cíclica, por quê? Porque o mercado é cíclico. Então, quando a demanda está mais fraca, como atualmente, a margem da Vale fica ali próxima de 15%. E ela tem dívida, ao contrário da CS Mineração, que não tem. Fiz até um vídeo comparando CS Mineração com Vale lá na comunidade FMI. Ok, e veja o que aconteceu quando a demanda estava forte. Margem da Vale aqui em cima, 40%. Margem de Multiplan. Mas isso aqui é um breve momento. Quando você olha aqui para o histórico, a margem de hoje é mais próxima dessa margem de Vale aqui de 2016, né? Então esse é o tipo de margem que você deveria trabalhar, entre 13% a 15%. Por que isso é importante? Porque na hora que você vai estimar a receita líquida da Vale, você tem que aplicar esse tipo de margem para você ter um valuation mais conservador. Assim você não se engana. E aí aqui está o relatório de produção e vendas da Vale no terceiro trimestre de 2025. Vamos interpretar um pouco dele aqui para você ver o que está acontecendo com a Vale. Primeiro, teve um forte desempenho operacional, foi bem melhor do que no trimestre anterior e também no mesmo período do ano anterior. Ela atingiu a produção de 2018, maior nível de 2018, e melhorou o preço. Claro, a minério de ferro subiu, ela iria melhorar preço. Aqui estão os destaques, vamos ver. Terceiro trimestre, dados de produção. Lembrando que não é porque a empresa produziu mais que ela ganhou mais dinheiro. Não necessariamente. Você pode ter um excesso de produção. Isso é muito importante, que gera estoque. Estoque parado não é uma boa coisa. Quando você olha lá no balanço patrimonial de uma empresa, só vai ser positivo o aumento do estoque quando a demanda está muito forte, que a empresa está produzindo mais para vender mais. Quando você verifica um estoque crescendo, mas um mercado fraco, é um mau sinal. Mas agora não é o caso, porque a empresa produziu e vendeu bastante, mas gerou estoque. Olha só, minério de ferro, 94 megatoneladas. No mesmo período do ano passado foi 90. Portanto, crescemos aí 3,8% a produção. Mas em relação ao segundo trimestre de 2025, foi 12,9% de crescimento. Na comparação anual, nos 9 primeiros meses, foi um crescimento aí de 1,3%. Aí olha só, em Pelotas, quase 8 megatonelada. Cobre e níquel, percentual pequeno. Não faz muita diferença no resultado da Vale. Ajuda, mas não faz muita diferença. Sendo que níquel teve queda. Resumo de vendas, é o que mais importa, né? Então veja aqui, vendeu menos do que produziu. Tá vendo aqui? Só você comparar. Se vendeu menos do que produziu, gerou estoque. E aí a Vale precisa vender esse estoque nos próximos trimestres. É o que espera a gestão. Aí o que tem que fazer o investidor? Tem que acompanhar essa evolução de vendas. Verificar como é que está o estoque. Pensa comigo, se o estoque está se acumulando, mas o minério de ferro está caindo de preço, é um mau sinal. Agora, se o minério de ferro está subindo, com o estoque subindo, maravilha, Vale vai bombar. É esse tipo de acompanhamento que você tem que fazer no balanço. E aí, resumo de preço. Resumo de realização de preço. Em finos de minério de ferro, que é aquele preço, né, que a gente vê ali no gráfico, 94 dólares a tonelada. Praticou 94 dólares. Fino é o pozinho de minério. Pelotas são aquelas esferas. E tem o cobre e tem o níquel. Então,
praticou 90 e poucos dólares, 94. No ano passado foi 90 e no segundo trimestre 85. Sendo o que a Vale praticou um prêmio em relação ao mercado. Prêmio all-in do minério de ferro, 2,1 dólares. Ou seja, se eu tenho 94,4 e tiro 2,1, o preço de mercado praticado médio foi de 92,3. Sendo assim, como que a Vale conseguiu esse prêmio? Por conta da maior qualidade do seu minério. O pessoal paga um pouco mais. Mas você viu que não é grande coisa? A gente está falando de uma diferença de 2,2%. Então não se engane também com essa história, a Vale produz um minério de ferro melhor. Sim, é uma vantagem competitiva, mas que tende a não ser mais tão grande com a mina de Simandou, fazendo com que a Vale tenha no mínimo uma redução dessa vantagem competitiva. Não vai ser uma vantagem competitiva tão duradoura, fazendo com que a Vale tenha que produzir mais investimentos para a manutenção dessa vantagem competitiva. Empresa de alto capex. Esse tipo de empresa que você tem que tomar cuidado no momento de compra. Sempre lembrando que a minha heurística é o seguinte: empresa de commodity, você não aumenta preço médio. E como diz o Peter Lynch, você tem que acompanhar na unha o momento de saída ou realização parcial. Senão você não vai ganhar dinheiro constantemente. Esquece. Se você não quer passar por isso, esquece esse tipo de empresa. E não aumenta preço médio. Não faz sentido aumentar preço médio em empresas de commodity. Claro, também não vem com exemplo esdrúxulo. Luan, tô há 20 anos na empresa, posso comprar agora? Diferente, passou já 10, 20 anos. Eu tô falando ali no momento que o investidor tá montando carteira, construindo carteira, não quem já tem aí 20 anos. Não, vamos ser realistas aqui, ser pé no chão. Mas lembre-se, essa heurística é importante porque o fluxo de caixa das empresas de commodities é altamente imprevisível. De qualquer sorte, Vale praticou aí um prêmio que foi maior do que no terceiro trimestre de 2024 e bem maior que no segundo trimestre de 2025, que foi de 1,1 dólar. Cobre teve uma alta forte, mas como eu disse, não é um componente muito importante na receita da Vale. Níquel menos ainda. Preço do níquel caiu 9%. Pelotas teve queda também na comparação anual. A boa mesmo veio com finos de minério de ferro. E a Vale explica que o preço médio realizado de Pelotas foi menor devido à redução dos prêmios trimestrais. Quando reduz o prêmio, isso significa o quê? Qualidade menor. Contribuição do negócio de Pelotas, queda. Então, o forte da Vale, de novo, são os finos de minério de ferro, com teor ferroso muito alto, mas que tem como risco de perda de vantagem competitiva a mina de Simandou da Rio Tinto, empresa australiana. Portanto, a gente pode esperar um excelente resultado de Vale nesse trimestre. Mas, de novo, cuidado com os preços a serem pagos. Eu falei da Vale, ali nos R$ 50, que ali estava claro que o mercado estava um pouco exagerado, mas agora nem tanto. Cuidado então, que o pessoal está querendo comprar agora. Obviamente que esse resultado bom vai contribuir para uma redução da dívida, é importante. Empresa de capex alto, de muito investimento, ela tem que ter uma dívida mais baixa, justamente porque o seu fluxo de caixa é imprevisível. Diante disso, a margem deve voltar mais para 15%, deve fechar em 14, 15% nesse ano. O dólar deu uma recuperada, isso vai ajudar no resultado do terceiro tri e do quarto, se ele continuar aí pelo menos assim 40. E só mais uma questão, tá vendo essa foto aqui de receitas e lucros? Por que que Vale só caiu, não tá subindo? Essa foto representa, ó. Receita não subiu. Receita andando de lado e o lucro despencando. Então não tem como a ação subir. Mas olha o passado da Vale. Isso acontece, ó. Anda de lado, cai, depois sobe. Assim funciona. Só que é absolutamente imprevisível o momento em que tudo isso vai acontecer, essa subida. E sendo sincero contigo, eu particularmente não compraria Vale acima de R$ 60. Não há nenhum tipo de indicativo de que essa alta do minério de ferro vai ser sustentada por muito tempo, que vai disparar. Se eventualmente dados da China melhorarem substancialmente, ocorrer de fato, de forma sustentável, um estímulo monetário na China que infle o preço do minério de ferro, aí sim, aí tudo bem. Mas ao mesmo tempo, como é que você vai ter retorno se você ficar comprando enquanto está subindo? Sendo que você sabe que a qualquer momento esse minério pode desabar, como aconteceu a partir de 2021. E vale destacar o seguinte, que dificilmente a Vale vai pagar, mesmo com esse resultado mais forte, mais do que R$ 4,80 de dividendo. Você exigindo pelo menos 8%, que deveria ser a exigência mínima de dividend yield de uma empresa de commodity, onde você precisa ser remunerado enquanto o ciclo é de baixa ou de fraqueza, a gente está falando de um preço teto de 60. Eu acredito que vai pagar 4,60. Então a gente está falando aí de R$ 57 de preço teto. Então é momento de simplesmente, já comprou? Esquece, deixa na carteira e vai pegando os dividendos. E acompanha o ciclo. Só isso. Lembrando que o resultado é do dia 30. A publicação desse vídeo já vai ter sido publicado. E provavelmente eu trarei comentários para os membros da comunidade Formação Mira Invest, onde você tem acesso a diversos relatórios de análise das melhores empresas da Bolsa, vídeos exclusivos, o meu curso Formação Mira Investing e muito mais.
Uma assinatura que cabe no seu bolso, apenas R$ 2 por dia, o que nem é mais uma coxinha hoje em dia. Então teste por 7 dias grátis. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Se fizer sentido para você, você fica. Se não, você cancela, não tem problema. Pode ser que o que tenha lá dentro não faça muito sentido para você. Você tem que testar para saber. Então, de novo, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu analisei recentemente a Sanepar e uma notícia muito importante relacionada à empresa.